Pois é um dinheiro que vem do petróleo, né? A receita e o PIB da Arábia Saudita é baseada no petróleo, o combustível mais utilizado no mundo nos dias de hoje. Esse fundo é de 630 bilhões de euros, faz isso vezes 5, é mais do que 3 trilhões de reais. Se eu não estou enganado, o PIB do Brasil é um pouco mais de 1 trilhão de reais. É como se fosse 3 vezes toda a riqueza que o Brasil produz em um ano. Não, é que a cifra chegue a 2 milhões de euros por temporada. Isso, Lu Barreto, fazendo a tradução aqui para o nosso bom português, 1 bilhão de reais. Está dizendo que o salário do jogador pode chegar a 430 milhões de reais por ano. Nas vastas extensões do deserto, onde a riqueza é medida em barris de petróleo e as ambições são tão altas quanto os arranha-céus que pontilham o horizonte, encontra-se um reino de opulência e estratégia financeira, a Arábia Saudita. Como se extraídas de um enredo de suspense, suas fontes de financiamento e fundos de investimento têm protagonizado uma narrativa cativante, moldando o destino econômico deste reino árabe. No coração desse enredo está o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, PIF, um protagonista complexo que navega por um mundo de incertezas. Como um personagem de reviravoltas surpreendentes, o PIF obtém grande parte de seus recursos das exportações de petróleo do país, um tesouro de ouro negro que não só impulsiona sua jornada, mas também tece uma trama intrincada e dependente. Mas há mais profundidade nas ações deste protagonista do que se imagina à primeira vista. Ele diversifica seus investimentos como um personagem que assume diferentes disfarces, infiltrando-se em setores tão variados quanto tecnologia, energia renovável e infraestrutura. Assim, o PIF transforma sua narrativa, evoluindo de um mero detentor de petrodólares para um catalisador de mudança econômica, com subtramas entrelaçadas de inovação e visão de futuro. Nas vastidões implacáveis do deserto da Arábia Saudita, uma saga épica de ambição, triunfo e transformação estava prestes a ser contada. A família Bin Salman, outrora habitante de humildes vilarejos, estava destinada a ascender das areias escaldantes para o domínio da riqueza e influência global. No alvorecer do século XX, quando o destino do reino estava prestes a ser reescrito, os primeiros capítulos da história da família começaram a se desenrolar. O patriarca da família, Abdulaziz bin Saud, um homem destemido de visão aguçada, trilhava o deserto incansavelmente em busca de oportunidades. Seu filho, Mohammed, cresceu sob a tutela de sua paixão pelo progresso e pela inovação. À medida que o petróleo jorrava dos poços recém-descobertos, a semente da fortuna dos Bin Salman foi plantada, mas o que viria a seguir dependeria da coragem e da astúcia. Através de décadas de estratégias astutas de investimento e parcerias estratégicas em setores como petróleo, gás, tecnologia e infraestrutura, a família Bin Salman construiu uma rede de riqueza e influência global. Suas conexões transcenderam fronteiras e sua visão ousada os impulsionou a alturas jamais imaginadas. Em 2016, Mohammed bin Salman emergiu como o arquiteto visionário por trás da audaciosa Visão 2030, um plano que não apenas almejava a prosperidade econômica, mas também uma transformação social e cultural profunda. Com um patrimônio estimado em mais de 400 bilhões de dólares, os Bin Salman não apenas figuraram nos topos das listas de riqueza, mas também se consolidaram como uma potência política e econômica global. Seu percurso de adversidades superadas e conquistas é um farol de esperança, inspirando milhões a transcender suas origens humildes. Conhece-te a ti mesmo, proclamava Sócrates. Esta família, que uma vez lutou contra as adversidades com humildade, abraçou a busca incessante pelo conhecimento, forjando um caminho de ascensão não só financeira, mas também pessoal. No entanto,
o drama não estaria completo sem seus antagonistas, os desafios econômicos e as flutuações do mercado. Como forças implacáveis que testam a resiliência do protagonista, esses elementos trazem tensão ao enredo, obrigando o PIF a tomar decisões difíceis e arriscadas. O fundo pode precisar vender ativos não estratégicos, como sacrifícios emocionais que impulsionam o clímax da história, ou desinvestir em meio a reviravoltas surpreendentes. E no cenário de fundo, o governo da Arábia Saudita atua como um mentor enigmático, às vezes fornecendo contribuições diretas para fortalecer o herói ou influenciando os caminhos escolhidos. O relacionamento entre o PIF e o governo acrescenta uma camada adicional de complexidade à história, gerando momentos de colaboração e conflito que lembram os melhores dramas de intriga política. Neste emocionante enredo da Arábia Saudita e seus fundos de investimento, o PIF é o personagem principal, oscilando entre as sombras da dependência do petróleo e as luzes do futuro diversificado e inovador. Uma trama que mistura dinheiro, estratégia e ambição, fazendo da Arábia Saudita um palco de reviravoltas, suspense e decisões que moldarão o destino econômico do reino e inspirarão a audiência global. Quanto ao Produto Interno Bruto, PIB, da Arábia Saudita, em 2021, ele foi estimado em cerca de 737 bilhões de dólares americanos, tornando-se uma das maiores economias do Oriente Médio. E assim, enquanto as areias do deserto testemunham as oscilações do destino, a Arábia Saudita se desenrola como uma trama cinematográfica, com o fundo de investimento público como o personagem central de uma narrativa repleta de reviravoltas e desafios. Como o herói relutante, ele enfrenta o calor implacável das flutuações do mercado, a pressão política e a demanda por mudança. No entanto, a visão de um futuro diversificado e próspero o mantém em movimento, guiado pela ousadia de explorar territórios desconhecidos. Como um filósofo uma vez ponderou, nas maiores adversidades surgem as maiores oportunidades. E assim, a Arábia Saudita encontra sua voz entre os dilemas financeiros e as ambições de transformação. À medida que os sheiks sauditas calculam suas riquezas e o PIB ecoa a resiliência da nação, uma lição emerge: a coragem de arriscar, a vontade de inovar e a determinação de moldar o próprio destino podem ser a trilha sonora de um país em constante evolução. E assim, nesta epopeia de superação e realização, fica claro que o destino favorece os audaciosos. À medida que a cortina do passado se fecha, esta narrativa ressoa como um eco do triunfo humano sobre a adversidade. Pela sua atenção, expresso meu mais sincero agradecimento. Que esta história inspire a busca incessante por grandiosidade. Até a próxima!